alguns anos, dizia-se que quantos mais dados vocês têm, vocês acumulam como empresa, mais lucro você tem. Seria um novo petróleo os dados. Mas, gente, e a segurança disso? O objetivo da LGPD, que foi criada, a Lei 13.709 aqui no Brasil, é proteger os dados das pessoas, não as pessoas. Protege-se os dados para que esses dados não circulem de uma forma que possa causar problema para a pessoa. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não foi criada para impedir o vazamento de dados. Ela foi criada pelo seguinte: você está guardando esse dado, como que você armazena e o que você vai fazer caso tenha algum vazamento. Caso aquele CPF que você recolheu, caso aquele endereço que você pegou do seu cliente para mandar o lanche na casa dele, esse endereço vaze, o que você vai fazer? Qual a medida que você vai tomar para evitar que o seu cliente tenha prejuízo por um ato seu? Como você vai guardar esse dado dele? Óbvio, gente, de novo, o setor ele é composto de pequenas empresas. Você não vai ter como criar um departamento dentro da tua empresa de proteção de dados, mas começar a criar práticas com relação a isso. Começar a ver qual a segurança que tem o teu sistema. Vocês têm vários sistemas dentro da padaria de vocês, dentro das entidades de vocês. Começar a ver, escuta, e esse dado aqui, esse sistema, e se houver alguma coisa, se houver algum vazamento, alguém invadir, o que acontece? Como eu estou preparado para agir caso aconteça algum problema? Eu tenho alguma perspectiva de evitar que isso cause um problema para um consumidor meu? Nós temos aqui, a LGPD nos traz duas espécies de dados que vocês guardam. Os dados pessoais, meu nome, CPF, e os dados sensíveis. Dado sensível é tudo aquilo que traz, que seria uma característica da pessoa, sexual, religiosa, tudo. Tudo aquilo que dá uma característica são dados sensíveis que vocês têm que tomar muito mais cuidado para guardar. Porque são dados que vocês identificam a pessoa e pode causar uma discriminação. Eu costumo falar o seguinte, gente, regra geral, você só pode cuidar do dado da pessoa, você só pode recolher esse dado, o nome, RG, CPF, se ela autorizar. Não adianta você colocar lá um papel ou pedir o dado dele de qualquer jeito, sem que ele autorize que você armazene esse dado ou você guarde esse dado dele. Regra geral, você tem que ter a autorização dele para guardar e tratar esse dado. O tratamento desses dados sem o consentimento da pessoa pode gerar uma série de problemas para vocês. Um vazamento de dados, um uso de dado dessa pessoa de forma indevida, gera para a empresa uma obrigação de indenizar. Nós tivemos casos, e isso é muito comum, vocês todos já devem ter passado por isso, de ligações indevidas no celular de vocês, de transações bancárias, onde esses dados foram conseguidos. Esses dados são conseguidos na Dark Web. Por quê? Porque a empresa que deveria guardar não tem a proteção suficiente. E isso causa um problema para o consumidor. Quantas ações nós não temos, quantos problemas a gente não tem de empréstimos bancários, financiamentos feitos com dados fraudulentos que foram conseguidos, até comercializados de forma indevida. E como você, padaria ou entidade, pode evitar isso? Se preocupando, começando a ter um entendimento de como eu vou guardar esses dados da pessoa, como eu vou ter uma segurança para que os dados que eu recolho não vazem. A LGPD traz para a gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, traz para a gente algumas figuras que você tem que ter, obrigatoriamente, para impedir
né, o tratamento indevido desses dados, né? A primeira figura é o controlador. Quem é o controlador? Você. Você, o dono da empresa, você é o controlador. Você que está recebendo os dados da pessoa, você tem a obrigação de guardar esses dados, né? Mas você não é um perito nisso. Você é um empresário. Você não tem a obrigação de saber como cuidar disso. Então, você vai fazer o quê? Você vai contratar um operador. Esse operador vai receber todos esses dados e cuidar desses dados, né? Ele que vai ser o responsável para cuidar desses dados em nome da empresa XYZ, né? Além dele, aí uma figura alternativa, que seria o DPO, né, que é o responsável final por esses dados, né, que é a pessoa que vai agir em caso de vazamento de dados, né. É essa pessoa que vai entrar em contato, por exemplo, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e explicar o que foi que houve, por que houve o vazamento, o que a empresa está fazendo para impedir que esses dados vazem, como a empresa vai solucionar o problema do prejuízo que causou aos consumidores, né? Então, é esse DPO que vai cuidar disso. Mas, para as pequenas empresas, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, disse que é uma figura facultativa, tá? Vocês, pequenas empresas, micro e pequenas empresas, não precisam ter essa figura, mas vocês precisam ter a consciência de que vocês precisam saber o que vai acontecer caso esses dados vazem, né? Eu costumo dizer o seguinte: a LGPD ela te faz algumas perguntas, né? E você tem que estar preparado para receber, né? Você precisa desse dado que você está coletando? Você precisa saber o CPF, RG da pessoa, obrigatoriamente? Você precisa saber a orientação sexual dessa pessoa? Você precisa disso? Você precisa daquele dado? Pense, quanto mais dados, mais obrigação você tem, né? Se você entender que você, sim, eu preciso desse dado, por algum motivo, eu preciso ter lá o nome, RG, CPF, orientação sexual, religião da pessoa, tá, você precisa disso. E se vazar, o que você vai fazer? Você está preparado para lidar se esse dado vazar, né? São perguntas que vocês têm que fazer para evitar problemas para os seus consumidores, né? Para evitar que vocês mesmos tenham problemas, né? Nós temos sentenças, né? Nós temos empresas condenadas que vêm crescendo ano a ano, baseado em vazamentos indevidos de dados, né? Então, a gente tem aí, a gente tinha 600 sentenças há alguns anos, em 2021, em 2023, 2022 já foi para 1.000 e tantas, né? E isso só vem crescendo, né? Isso cada vez cresce mais. Por quê? Porque cada vez mais é obrigatório você ter cuidado com os dados das pessoas que vocês coletam, né? Cada vez mais é obrigatório você impedir que esses dados vazem e caiam na mão de terceiros que possam usar esses dados incorretamente, tá? Uma coisa muito comum de acontecer é o compartilhamento de mailing entre empresas, principalmente em entidades sindicais, né? Há uma questão aí, se aplica a LGPD nesse relacionamento entre empresas. Na dúvida, o que eu falo? Se você vai compartilhar o mailing de alguém, de alguma empresa, pede a autorização, mesmo que seja num compartilhamento entre empresas. Entre pessoa jurídica e pessoa física, só com todo o consentimento da pessoa, né? Olha, eu peguei o seu dado, eu vou compartilhar com fulano. Se a pessoa não permitir, você não pode. Agora, entre empresas, mesmo que exista esse questionamento, se a LGPD se aplica, você tem ali nas empresas os dados pessoais dos sócios, né? Então, tomem cuidado em compartilhar mailing entre empresas, certo? Olha só, loja usa currículos de candidatos para embalar produtos de clientes. Quantos dados tem nesses currículos?
quantos dados caíram em público e foram usados de forma indevida, né? Quantos dados tem num currículo? Nome, RG, CPF, endereço. Alguns têm orientação sexual, alguns têm a questão religiosa. Toda a vida da pessoa está no currículo, certo? Quantos dados aí foram indevidamente publicizados, né? Só um dado, gente, né? O governo ele vem e cria a LGPD, certo? A LGPD vem e fala, olha, você tem uma série de obrigações, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que evitar aquilo e aquilo outro. Mas eu não sei se vocês sabem, o maior vazamento de dados do Brasil partiu de um órgão governamental. O INSS vazou 220 milhões de dados das pessoas. Mas quem pune o INSS? Se a sua empresa permitir que os dados vazem, vocês estão sujeitos a uma punição que pode chegar até uma parcela do seu faturamento. Agora, quem pune? Quem cria a lei. Quem pune? O governo federal, que é o responsável pelo INSS, e quem permitiu que 220 milhões de dados fossem vazados. Não tem. Outro, todo mundo deve ter visto aqui a fake news, em parte, do Serasa. O Serasa permitiu o vazamento de 30 milhões de dados. E aí saiu aí, em todas as redes sociais a fake news, que o Serasa ia ter que pagar 30 mil reais para todo mundo. Não, isso não existe. O vazamento de dados existe. O vazamento de dados, o Serasa realmente permitiu que 30 milhões de dados fossem vazados. Mas não há indenização. E aí, na rede social, foi a loucura. Vários advogados, vários falsos juristas prometendo para consumidores uma indenização. Não, vem, eu faço uma ação, a gente ganha, já está decidido, a gente ganha 30 mil reais. Não, gente, isso não existe. Tá? Não existe a indenização saída do vazamento de dados do Serasa. Isso é algo que está sendo julgado, está sendo decidido, e mesmo assim a indenização não é pessoal. Não caiam nessa. Isso é uma fake news tremenda. Tá? Bom, gente, meu tempo está acabando, faltam aí alguns minutos. Eu queria colocar o seguinte, o compliance, com tudo isso, ESG, proteção de dados, é uma simples moda? Não, não é. Depende da forma como você tratar isso. Se você quiser ter um programa de compliance eficaz, eficiente, com ESG, proteção de dados, tudo, você tem que ter o envolvimento de toda a empresa, de toda a entidade sindical, de toda a diretoria da empresa. Não adianta você ter o compliance sem o envolvimento de pessoas. O compliance ele não está lá para tomar decisão pela empresa. O compliance ele está lá para ajudar a tomada de decisão. Ele está por trás. Mas se o compliance não for ouvido, não houver comprometimento da direção, não adianta você ter compliance. Se o compliance for ser só uma figura meramente decorativa de empresas e entidades sindicais, não gaste dinheiro com isso. Se for só para ter, para inglês ver ou para ficar bonitinho para o mercado, joga no Google, procura lá um programa de compliance, troca os dados, coloca seu nome e está resolvido. Então, não gastem dinheiro com compliance se vocês não forem implementar. Eu não estou falando aqui para vocês todos pegarem e montarem um departamento de compliance nas suas empresas, óbvio. O compliance vai ajudar você a crescer, mas você pode começar a ter a mentalidade de compliance. Você pode assumir essa responsabilidade para você. Eu vou começar a pensar da forma como compliance. Vou começar a pensar a ter uma prática ESG dentro da minha empresa. Eu vou começar a ter uma prática de proteção de dados. Eu vou começar a fazer com que a minha empresa cresça mais. E aí, no futuro, eu tenho condições de montar um departamento de compliance e proteção de dados.